Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através dessa palavra e falar conosco, sempre por intermédio dela. Palavra que é poderosa para nos ajudar, irmão, a entender os tempos e o agir do Senhor na nossa vida. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no livro do profeta Naum. Quero ler com vocês o capítulo 1, o verso 3, aquilo que o Senhor quer dizer. Fala assim: o Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder, e nunca deixa de castigar o culpado, demonstrar seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeiras debaixo de seus pés. Irmãos, basicamente, a mensagem de Naum pode ser resumida em uma simples pergunta: a justiça divina funciona assim? E a resposta seria um sonoro sim. Naum estava profetizando em um tempo, e talvez a profecia dele seria que Jonas queria, uma profecia de julgamento contra o inimigo de Israel, a Assíria, que vinha perdendo força, mas que tentava ali novamente, através de algumas incursões, conquistar Israel novamente. É como se nós víssemos o ciclo do nosso inimigo ganhando força e nós fôssemos repetir uma derrota. Mas Deus enviou o profeta Naum justamente para acalmar ali a nação de Israel, a nação escolhida, e trazer uma profecia. Mas nós podemos aprender muito com isso, irmão. Primeiro, para nós não nos tornarmos inimigos de Deus, e segundo, para que nós venhamos a nos posicionar assim do lado do Senhor. Eu creio, irmão, que o Brasil, e eu vou falar aqui de algo muito sério que eu tenho visto, o Brasil tem passado por um processo de refinamento, inclusive a igreja brasileira, sabe, muitos crentes têm passado por duras provações, irmão. Eu acompanho, sabe, as notícias assim de maneira mais superficial, mas nós vemos tudo que está acontecendo e vemos que a coisa não está legal. E eu creio, irmão, que nós estamos perto. Eu já falei isso e vou falar novamente, de uma iminente vinda do Senhor Jesus para colocar a palavra, colocar as coisas no lugar e estabelecer aqui a tua misericórdia e a tua bondade, mas isso é só feito mediante um juízo. E eu quero ministrar esse versículo mediante a isso, para que nós estejamos vigilantes e posicionados, porque a palavra diz assim: o Senhor é lento para se irar. Ele começa falando dessa forma no versículo 1, 3, o Senhor é lento para se irar. E é algo que quando nós chegamos na igreja, irmão, constantemente nós ouvimos falar disso, que o Senhor ele é tardio em se irar. E essa é uma verdade, o Senhor age na misericórdia, irmão, até os 48 do segundo tempo conosco. Quem já passou por esse processo sabe. Olha, Ele nos perdoa, nós vamos, Ele nos perdoa, nós pedimos perdão, Ele nos perdoa. Nós pedimos para Ele nos fortalecer, para nós seguirmos firmes no processo. Quando Ele vem e nos fortalece, nós normalmente empinamos a charrete, voltamos com as mesmas práticas, e aí a coisa fica ruim de novo e nós voltamos de novo. E Ele vai exercendo da sua misericórdia, Por quê, irmão? Porque isso faz parte do caráter de Deus. A paciência além de ser um fruto do Espírito que frutifica em nós, a paciência de Deus está ligada ao seu amor leal. O amor de Deus é paciente. Quando Paulo relata em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, nós vemos ele falar: o amor é paciente e bondoso. Nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso. Nunca é grosseiro nem egoísta. Não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, tudo crê, sempre espera o melhor e tudo suporta. E o amor é o próprio Deus, o amor é a própria palavra encarnada, o próprio Senhor Jesus, que suportou, mostrou todas essas características aqui na cruz. E logicamente nós devemos, irmão, andar como o Mestre andou. Mas precisamos entender que ele fala, mas tem grande poder. O que tem grande poder, irmão? A ira de Deus. A ira de Deus, ela tem grande poder, irmão. Ela vem em um momento específico da nossa história. E todos nós, por mais cedo ou mais tarde, até nós que
fomos escolhidos por Deus, em determinado momento nós vamos conhecer esse lado de Deus. É um contraponto a nós, irmão. É mais ou menos o que aconteceu com Jonas. Por quê? Jonas, há 200 anos antes aqui da pregação de Naum, ele queria que Deus exercesse justiça. E quantas vezes, irmão, nós queremos que Deus faz justiça com quem faz mal para nós? Quantas vezes nós, em nosso coração, às vezes a gente nem não fala, irmão, mas nós desejamos, por exemplo, tomando um chifre da namorada, do namorado, irmão, nós desejamos de passar na rua e ver ela chorando, ou ele chorando, porque tomou um chifre do namorado também e está arrependido de ter os largado. Quantas vezes nós esperamos que aquela pessoa que falou mal de nós caia na casca da banana que ali aleatoriamente caiu na frente dela? Pensamos, irmão, que passe por um processo duro, sabe, a qual precise pedir favor para os outros para quebrar o orgulho numa questão financeira. Nós desejamos, irmão, desejamos. É um contraponto a nós isso aqui. Ela tem um grande poder. Era o que Jonas desejava, mas que ela estava chegando agora. Ela vem no tempo certo para as pessoas. 200 anos depois, ali já mostrava uma tendência de que Deus estava mostrando até mesmo para o próprio Israel de que Deus era um Deus de todo o mundo e de toda a criação. Às vezes, irmão, isso se torna decepção para nós, porque às vezes o juízo de Deus não chega para os assírios, mas não chega para os assírios, mas chega para Jonas. Às vezes não chega para quem nos fez mal, mas chega para nós. E nós vemos o Jonas totalmente, irmão, revoltado, totalmente desiludido com aquilo que ele estava vivendo. Olha o capítulo 4 de Jonas, quero ler com vocês. Jonas 4, versículo 2, para nós vermos o que fala. Diz assim: ele reclamou com o Senhor. Foi por causa disso. Foi isso mesmo que eu pensei que o Senhor ia fazer, meu Deus. Quando eu ainda estava na minha terra e o Senhor me disse pela primeira vez que viesse até aqui. Foi por isso que fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, que demora a perder a paciência e é cheio de amor. E está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Então ele é longânimo, irmão. Sabe? Isso tem grande poder. Tanto a misericórdia dele longânima como o momento de ira. Tem grande poder. Tem grande poder a paciência dele. Muitas pessoas são tocadas pelo constrangimento que a paciência de Deus traz. E muitas vezes nós queremos que as pessoas passem pelo mesmo processo que nós. Eu estou pregando aqui para pessoas, irmão, que precisam limpar o coração com relação a esperar que alguém se dê mal. Eu estou falando muito sério. Precisa limpar o coração. Precisa tirar isso para o Senhor poder agir na sua vida. Isso impediu o agir de Deus na vida de Jonas. Olha, no tempo certo, irmão, vem para cada um. Até para Deus exercer a ira dele, derramar um pouco daquilo que é a ira dele, porque eu vou chegar lá, irmão. A ira dele tem um propósito. Ele precisa nos preparar para suportar, não é da forma que nós pensamos. Olha, a palavra fala assim, e eu quero continuar aqui, porque Jonas entendeu, irmão, que Deus era longânimo e misericórdia, e as misericórdias dele renovam para sempre. Fala assim, mas ele nunca deixa de castigar o culpado. Deus não tem o culpado por inocente, irmão. Eu não sei, sabe o que te fizeram, meu irmão? Não sei, meu irmão, o que te fizeram. Eu sei o que me fizeram muitas maldades na caminhada. E algumas muito difíceis de perdoar, muito mesmo. Eu quando eu comecei a minha caminhada cristã, vou confessar algo para vocês. Eu pensei que eu, até por causa da carência emocional que eu carregava, que eu tinha facilidade em perdoar, irmão, e eu descobri que não. Eu descobri que é muito difícil. E nós precisamos experimentar um pouco dessa ira e nunca deixa de castigar. E esse castigo aqui vem justamente de uma disciplina. Por quê, irmão? Porque a ira de Deus, ela produz a purificação. Eu quero repetir, a ira de Deus, ela produz a purificação. Quero ler com vocês, porque nós vemos isso na figura do Senhor Jesus, justamente em João capítulo 2, versículo 15.
Quando ele pega ali, sabe, entra e vê os cambistas vendendo os pombinhos, vendendo ali o gado na porta, no pátio do templo, aquilo que ele haveria de vir, que era justamente entregar o seu corpo para a expiação dos nossos pecados. Em João capítulo 2, no versículo 15, ele diz o seguinte: Jesus fez um chicote com umas cordas e expulsou todo o templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhando no chão as moedas dos negociantes, virando a mesa dela. Essa mensagem é clara para mim, irmão. Quando ele espalha as moedas ali dos negociantes, ele fala que a casa dele será chamada casa de oração. E nós sabemos que em Atos 7:59, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, ele habita em nosso coração. Era algo que era feito no templo, mas era também algo profético, que fala da nossa purificação, irmão. Porque o Senhor, para vir morar em nós, ele precisa de purificar de todo mal. E que, logicamente, ele está mostrando ali que a nossa fraqueza não é moeda. Eu quero repetir, que a nossa fraqueza não é moeda, mas que também ele não vai habitar justamente com aquilo que denigre ou perverte aquilo que deveria ser a originalidade do templo. Vocês conseguem perceber isso? Que a ira produz a purificação? Inclusive o título dessa passagem significa Jesus purifica o templo. E a purificação nossa, ela vem logicamente por meio do batismo e do processo. E mostra que o Senhor às vezes vai agir com ira em determinados momentos para nos purificar, irmão. Por quê? Essa palavra castigo, para os crentes, a palavra fala no livro de Hebreus, capítulo 11, se eu não me engano, versos 5 e 6, que o Senhor disciplina todo aquele que ele tem como filho. Isso quer dizer que você já subiu o patamar, irmão. Você já tem o direito de ser chamado filho de Deus. Isso quer dizer que Deus te ama, meu irmão. Eu sei e Tiago fala isso, que durante o momento que estamos passando pela disciplina, essa disciplina, ela causa tristeza em nosso coração, mas que quando nós vemos os frutos dela e os frutos de justiça, nós nos alegraremos. E o fruto é o último que aparece na árvore e às vezes demora um pouco. Então é um processo. Nós ficamos um pouco injuriados, mas o amor de Deus, ele não pode ser dissociado jamais, irmão, da disciplina. Eu quero repetir, o amor de Deus, ele não pode ser dissociado, irmão, desassociado da disciplina. Deus disciplina quem ele ama, irmão. Então alegre-se, porque o difícil é quando Deus nem fala mais, como foi com Saul. Tentou disciplinar Saul muitas vezes, até que ele, ali em 1 Samuel 16, a palavra fala assim: então o Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau da casa do Senhor veio. Por quê? Irmão, não tem casa vazia. Não tem casa vazia. Nós vemos o Senhor Jesus falando ensinando para os seus discípulos que o demônio, quando sai do corpo, ele dá uma volta no deserto. E dando uma volta, voltando, encontrando a casa vazia, ele volta com 7 demônios mais. Essa é a condição do desviado, que teve uma libertação de Deus e não conseguiu fixar em sua palavra. A situação dele ficou 7 vezes pior. Aquela situação que era ruim ficou pior ainda. E ali o processo vai ser muito mais duro, porque vai precisar de mais ira para tirar tudo aquilo de ruim que está lá dentro, irmão. Jesus expulsou, irmão. Quando fala de expulsar, remete logo a Satanás sendo expulso do paraíso. Nós precisamos compreender, irmão, essas coisas e aceitar o trabalhar de Deus na nossa vida, porque o amor, ele não pode ser dissociado jamais da disciplina. Eu sei que ninguém gosta, irmão, e ninguém gosta mesmo de ser disciplinado. Falar que gosta, irmão, eu vou falar uma coisa, é maluco. Ainda mais a disciplina de Deus, mas a disciplina de Deus, ela é amorosa. Em Apocalipse 3,19, o Senhor falando para a igreja de Laodiceia, 3,19, ele fala: eu corrijo e disciplino todo aquele que amo. Portanto, abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. É para quê, meu irmão? É para você se colocar em movimento. É para nós nos colocarmos em movimento, meu irmão. Eu estou pregando aqui para um Jonas que tem fugido incessantemente da presença do Senhor, que sempre que o Senhor fortalece, comete as mesmas coisas, começa a praticar, sabe? É como se batizasse e se voltasse ao velho eu, batizasse e voltasse ao velho eu.
E num determinado momento o Senhor entrega, irmão, a maldade. Pessoas assim, eu já vi, se tornam uma verdadeira marionete de Satanás. Escravos, sabe? A situação vai ficando ruim. Então é necessário que nós nos tornemos um entusiasta das coisas de Deus. Porque, irmão, a palavra fala o seguinte, para partir para o final, ele fala: demonstra o seu poder no vendaval e na tempestade. O que é o vendaval e a tempestade? Eu sempre falo do clima-tempo, é aquilo que ele controla, é aonde ele tem poder, fala das circunstâncias ao nosso redor. Então, quem persiste, meu irmão, o problema não é cometer um pecado de vez em quando, irmão. O problema não é esse, nunca foi, irmão. Nunca foi mesmo. O problema é persistir em viver uma vida de pecado, ter orgulho do pecado. Sabe, ter orgulho daquilo que faz, como se nunca viesse juízo. Viver pecando, irmão. Olha, a gente precisa entender, irmão. Vem de uma atitude de desonra, sabe? Daquele que, eu vou falar bem rasgado, de que crê que Deus é bobo, sabe? Porque melhora, continua fazendo as mesmas coisas. E aí volta. Ele vai nos avisar por meio da circunstância, irmão. Ele vai nos avisar, a gente vai ver que vai ficar um saquetelzinho furado ali, o dinheiro. E isso não tem nada a ver, irmão, que eu vou falar, com dízimo, embora as ofertas, e se o nosso coração, se o dinheiro tem o nosso coração, o Senhor pode trabalhar para que nós venhamos a entregar também a questão do dinheiro, porque o dinheiro não pode estar acima de Deus, mas ele mexe nas finanças, ele mexe na área sentimental, ele trabalha em todo o nosso redor. A família começa a ficar, sabe, criar problemas, a dor, meu irmão, a angústia e a perplexidade, elas começam a tomar conta do nosso coração. Mas eu tenho uma boa notícia para você, irmão. Mesmo você que está sendo avisado pela circunstância, Deus pode restaurar totalmente a sua vida através de um caminho de obediência. Olha o tanto que é poderoso isso, irmão, porque ele tem o controle sobre todas as coisas. Em Isaías 29, versículo 6, mostra isso para nós. Diz o seguinte: porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso, cairei em cima deles, com trovões, terremotos, furacões, chuva forte e fogo. Você sabia, irmão, que aqui no Brasil nunca teve um terremoto muito forte, até agora um que teve mais forte, que chegou a tremer e sacudir lá o pessoal, que foi lá na Bahia, se eu não me engano, na escala Richter de 6.4 ou 6.6. Por quê? Porque é o Senhor que controla, irmão. É o Senhor que controla todas essas coisas. E o terremoto fala de tirar as coisas do lugar. O furacão fala de nós perdermos, irmão, justamente o controle de tudo. A chuva forte, a gente não consegue enxergar nada. Não consegue enxergar a saída. Os trovões falam do barulho. E o fogo fala da ardência, que isso tudo, da agonia, que isso tudo provoca. Então nós precisamos entender que o Senhor, ele sabe, vai nos avisar por meio da circunstância. Mas que jamais, por quê? Jamais, e aqui é a notícia animadora de restauração, ele fala: as nuvens são a poeira debaixo dos seus pés. Eu gosto dessa parte porque, irmão, as nuvens remetem à volta do mestre. Ele fala para os discípulos: e quando avistarem o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, ou seja, ele vai vir, meu irmão, como se estivesse cavalgando uma nuvem. É sempre, as nuvens são a poeira debaixo dos seus pés. Está mostrando que ele tem domínio sobre tudo e sobre todos, e que ele está no controle da situação. Ele está no controle da situação, irmão. Ele está nesse controle dessa situação que você tem passado, minha irmã. O que ele quer é rendição total e completa. Olha, o tempo da misericórdia, ela vem até os 48 do segundo tempo, e ele exerce. Eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas que já viram a misericórdia do Senhor, infinita bondade, sabe, invadindo, muitas vezes salvando, muitas vezes coisas inexplicáveis acontecendo, sabe, sem explicação. E eu tenho plena convicção de que isso já aconteceu com todos que me ouvem aqui, coisas que não se explicam.
em momentos em que o nosso coração se alegra, nós temos a plena convicção de que o Senhor está conosco, sim. Mas precisamos, sabe, entender que Ele tem pressa, no sentido de que nós venhamos a cumprir o propósito. Isso não, sabe, eu sei que tem pessoas que têm medo, irmão, isso não é ruim. É algo que eleva o espírito humano a se parecer cada vez mais com o Mestre, traz grandeza, mas é uma entrega, e logicamente é por meio das circunstâncias e de tudo que o Senhor trabalha para que nós venhamos a nos render completamente a Ele. Render completamente, irmão. Salmo 66, versículos 5 e 6, a palavra diz, fala, venham todos, venham ver os grandes feitos de Deus, venham e vejam as obras impressionantes que Ele fez a favor de seu povo. Abriu o caminho seco pelo meio do mar, e o povo atravessou o rio Jordão sem sequer molhar os pés. Que dia o Senhor fez para o nosso povo? Ou seja, irmão, abriu os obstáculos. O obstáculo que estava à frente daquele povo que estava escapando do inimigo, nem sequer encostou. E quantas vezes o Senhor faz isso por nós? Quantas vezes o Senhor nos tira e apaga os incêndios que nós mesmos criamos? Quantas vezes, sabe, o Senhor avisa para nós, olha, eu estou falando, não é esse o caminho, a voz é para a direita, para a esquerda, e nós resolvemos seguir. Agora, quando o juízo vem, como veio no caso do cativeiro babilônico, nós entendemos a palavra que Jeremias deu em capítulo 29, versículo 11. Pois eu bem sei os planos que eu tenho para vós, são planos para lhe dar paz e o futuro que vocês esperam, um futuro de prosperidade. Então entregue, renda-se completamente a esse caminho, e tenho plena convicção de que não será necessário passar por situações a qual nós pensemos que Deus não está lá, mas tenho plena convicção de que Ele está no controle de nossas vidas. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.